É nosso entrevistado hoje no estúdio o presidente da Endurbe, Nico Mondelli. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Nico, boa tarde. Boa tarde, professor. Você tá bom? Tudo bem, tranquilo. Como é que tá a Endurbe lá? Estamos trabalhando forte esse ano, né? Começando uma nova gestão do prefeito Rodrigo, né? Com novos trabalhos, né? Assumindo a coleta seletiva, organizando a estrutura da Endurbe, melhorando em outros serviços. Então tem bastante coisa. Trabalhando agora em conjunto para acertar o transporte coletivo. Então a Endurbe tem várias frentes importantes aí de serviços para a cidade. Bom, acho que a cidade inteira queria que eu trouxesse o seu hoje, porque tudo que está acontecendo no Brasil hoje de protesto contra as passagens de ônibus, Bauru não está fora disso, embora o Rodrigo aqui já deu uma baixada no preço, mas quer ouvir a tua opinião como secretário da Endurbe. E ontem você participou, embora não te convidaram, mas você participou lá da reunião do Ministério Público, não é isso? Sim, nós participamos. Que você fez muito bem de ir na minha ótica, né? Como é que está a coisa, Nico? Conta para o nosso telespectador. É importante para esclarecer, né, para a população o que está acontecendo. E é um caso um pouco atípico na cidade de Bauru que está acontecendo com o transporte coletivo. E acreditamos que com um pouco de diálogo é possível resolver. Não é um caso assim, eu não visualizo tão grave assim, de ter uma paralisação. É possível ser resolvido. E ontem foi dado o primeiro passo para isso. Ontem o promotor público trouxe, né, uma reunião para ele. Houve uma procura também junto aos vereadores também, que também eles se sentiram também preocupados com o caso de ter uma paralisação. Os vereadores representam a sociedade, né, as pessoas, e as pessoas ficam preocupadas. É aquela coisa, vai ter uma paralisação, não vai? Começa boato aqui, todo mundo começa a falar, e isso preocupa muito, né, os gestores públicos, as empresas, a sociedade como um todo. Então, tudo que a gente puder fazer e participar, a Endurbe como gestora, representando a prefeitura, as empresas, junto também com o sindicato, vereadores, todos, a comissão de trabalhadores que está agora trabalhando isso, que for possível para a gente evitar algum tipo de paralisação no sistema, é melhor para toda a sociedade bauruense. Então, ontem foi dado o primeiro passo. O que aconteceu ontem na audiência do Ministério Público do Trabalho? Ontem teve o promotor, ele teve ele soube levar muito bem a reunião. Quem era o promotor? Agora, o senhor... Eu esqueci o nome dele, é o senhor Rafael. O Rafael, da Justiça Federal, então, né? O Ministério Público Federal do Trabalho. O Rafael é competente demais. E ele soube levar muito bem a muito reunião. Inteligente. Já entrevistei o Rafael aqui, me causou grande impressão, extremamente inteligente. E a gente foi preparado para a reunião. No primeiro momento tinha uma dúvida sobre uma cláusula, era uma cláusula sobre um plano de saúde, onde as empresas concessionárias foram bem solícitas e atenderam a demanda e verificaram que poderia ser feito. O que os motoristas estão querendo? Na verdade, no primeiro momento, claro, eles querem todos o melhor salário possível que eles consigam. Beleza. Mas o sindicato não está reivindicando. Há um braço de ferro entre os motoristas e a sua representatividade. Sim, o núcleo do problema está aí. Aí que eu pego. E qual é a nossa preocupação? Que a consequência seja uma paralisação para a sociedade. Isso a gente não pode deixar acontecer. E que se resolva nesse núcleo do sindicato que pode ser feito. Ontem foi a comissão de trabalhadores. O sindicato tinha uma audiência no mesmo horário e não pôde participar. A gente sentiu a falta deles, que ali poderia esclarecer vários pontos junto ao sindicato dos questionamentos. Então, qual era o pedido ali? Sobre a cláusula do plano de saúde, né, que hoje está gerenciando pelo sindicato, e, se possível, retornar gerenciamento às empresas concessionárias. Foi um ponto de discussão, onde as empresas se não, para nós tudo bem, mas tem que ouvir a parte do sindicato. E é o que vai ser feito formalmente via Ministério Público. E o outro ponto foi que sobre as assembleias que definiram a proposta do acordo salarial, do acordo coletivo, que eles entendem que não foram corretas, precisavam ser feitas novas assembleias para retificar isso. Eles estão contestando o índice de reajuste?
Bem, não, É mais cláusulas? é mais assim o método que foi feito. Não é o índice de reajuste, não é como foi procedido o trabalho. Eles se sentiram mal representados pelo sindicato. Então, esse grupo, eles sentem isso, que o sindicato talvez não represente a categoria, mas o sindicato, a categoria é muito grande. E o sindicato foi eleito para isso. Quantas pessoas tem de motorista de ônibus aqui? A gente tem em torno de 600 e poucos motoristas. Bastante. A categoria é grande e ela atende, o Sinditran, que é a categoria, o sindicato da categoria atende todos os outros empresas de transporte. Mas, de um modo geral, Nico, eu gosto de política sindical, gosto de falar um pouco disso, até porque eu acho que no mundo ela é muito mais bem representada que no Brasil. De um modo geral, você percebeu ou não deu para perceber, você me fala. Quantos por cento estão protestando contra a liderança do sindicato? Mais ou menos metade, 20, 30? Então, não dá para saber esse número. Não dá para saber. Não dá. Parece uma categoria um pouco dividida. Ali na reunião tinha uns 20 a 25 pessoas, estimado praticamente, mas você vê, a partir do momento que você vê a quantidade de ônibus com as luzes acesas, a gente fica preocupado. Falei, será que todos estão participando? Não estão? Essa questão da luz acesa nos ônibus tem prejudicado muito a sociedade. Falei, o que está acontecendo? Por que está andando com essa luz acesa? Será que vai ter paralisação de novo? Vai criar problema? Amanhã vai funcionar? Não vai? Então cria essa expectativa ruim, que eu tentei passar essa mensagem, que isso precisa a gente acabar com essa questão de deixar a sociedade toda hora numa tensão, se vai ter ou não. Já que o sindicato não está liderando, quem que está liderando os motoristas? Tem um grupo, uma comissão, esse grupo foi que perdeu a eleição em fevereiro. Em fevereiro ele perdeu a eleição, entendeu? Que teve de sindicato. Até que está batalhando na justiça, ele acha que tem direito, tudo bem. Então esse grupo que perdeu, que tem essa comissão mais focada aí em melhorias aí para a categoria nesse foco. Primeiro falou da cláusula do plano de saúde, depois falou que a forma da Assembleia não estava correta, mas o sindicato vai apresentar defesas e vai ver o que pode. Mas o que a gente viu de importante? Esse grupo tomou as medidas corretas. Quais são as medidas corretas? Entrar judicialmente, legalmente sobre esse problema. Tomar ações para ele resolver. Não pressionar uma sociedade e paralisar o ônibus porque não tomou essas medidas, entendeu? A sociedade não tem que ver com isso. O acordo está feito. Se ele tem alguma reclamação contra o acordo, que entre judicialmente. Então, o Ministério Público tentou mostrar para eles que esse é o caminho correto. Porque se ele não seguir esse caminho, eles poderão ser responsabilizados individualmente, um por um. Claro. E não vai ser barato, vai ser caro para eles. Então, que eles tomem as medidas corretas conforme a justiça. Foi isso que ontem deu a entender e o promotor também pediu que não haja paralisações nesse período desse trâmite de negociações junto ao sindicato, com a categoria. Então, estou tentando apresentar para a população de uma maneira assim, que a gente tentou... Qual é a preocupação da Endurbe, prefeitura, vereadores? Que não haja paralisação, que não haja uma consequência para a sociedade. Claro. E que Quem perde é sempre o trabalhador, as empresas, né? Exatamente. É muito triste isso. As empresas passaram o reajuste acima da inflação, foi um valor bom até dentro do estado de São Paulo. A prefeitura, logo em seguida, já ajustou para baixo o valor da tarifa. Então, foi um trabalho já rápido, porque a gente tem realmente com a desoneração do PIS e COFINS, pela medida provisória 617, realmente já temos que tomar as ações nas prefeituras em todo o Brasil. Queremos um transporte coletivo de qualidade. Já chegou um monte de perguntas. Vamos procurar pegar perguntas. Quando for fora desse problema, que hoje é o grande problema em Bauru para nós, você procura responder mais rápido um pouco, tá? Bem. Daniel Cavalcante pergunta: quero saber do Nico o seguinte: sou usuário da van e meu agendamento para poder utilizá-la para trabalhar é toda sexta-feira. Mas hoje de manhã houve um pane nos telefones da Endurbe e não consegui fazer o agendamento. A pergunta é: esse agendamento vai ser estendido nessa tarde para quem, assim como eu, não conseguiu de manhã? Sim, será. Será estendido sim. Houve um problema com a telefônica na Endurbe hoje
realmente a gente já está ajustando isso e realmente pode ficar tranquilo, vai ser estendido à tarde, vamos atender. A gente faz o agendamento das pessoas. O cara agenda para a semana inteira, é isso, assim? agenda. Legal, são as pessoas que utilizam do transporte coletivo por van. Está dando para atender todo mundo, Nico, em Bauru? Ou falta van ainda? O volume de pessoas tem aumentado, cadastradas, e isso tem deixado mais difícil os agendamentos. Mas a gente está buscando agora uma alternativa. Até com o estudo do transporte coletivo, a gente está vendo qual alternativa a gente vai fazer para atender essas pessoas de van. A pessoa tem que fechar o olho assim e falar, e se eu fosse cadeirante? Exatamente. Não é isso, né? Eu que já estou ficando velho, já está aparecendo uma dorzinha no joelho, entendeu? Você vê como é difícil quem não consegue se locomover. Se a sociedade não resolver isso, pelo amor de Deus, é o mínimo, né, Nico? Que nós temos que fazer. Então, a gente está precisaria o quê? Você acha mais uma, duas vans? Até a gente está visualizando, até talvez ajustar os tipos de ônibus. Cidades maiores, como Sorocaba, utiliza micro-ônibus. Não sei, a gente está buscando alternativas aí, porque a cidade de Bauru tem crescido e tem também pessoas com deficiência novas, né, até jovens, crianças, e tem que fazer esse trabalho, esse atendimento. E no mundo inteiro isso funciona, viu, Nico? Sim. Na grande maioria do mundo isso funciona, entendeu? O Brasil, de uns 10 anos para cá, que começou a se preocupar, né? Porque eles viveram aí numa situação... Sim. Terrível até então. Então, né? Toda essa conversa forte, né, que vem falando de mobilidade urbana, de acessibilidade, a gente tem que dar mais acesso às pessoas, e o transporte Tem a dúvida. Tudo, é o grande meio de transporte deles, né? A van. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala assim: boa tarde, professor e Nico. O professor Duda deve lembrar, e acredito que o Nico, por ser mais jovem, não. Mas antes de 64, estava a mesma bagunça no país como hoje. Não sei aonde vamos chegar com isso. O que vocês pensam a respeito? Bom, eu acho que nós temos que ter aprendido que regime de exceção, quer seja de direita ou de esquerda, é uma droga, não serve. Se nós não aprendemos com esses quase 30 anos de ditadura no Brasil, nós não vamos aprender nunca mais, né, Luiz Carlos? Mas é lamentável, quer dizer, fica aí fazendo badernas desnecessárias que vai contra a índole pacífica do brasileiro, porque o brasileiro tem uma índole pacífica, não adianta. Se é na Argentina, pega fogo. No Uruguai pega fogo, o brasileiro tem uma índole mais pacífica. Eu fico com medo também, eu acho que o Luiz Carlos tem razão. Vai pessoas que não aprenderam a lição de 64, né, querer modificar um Estado de Direito que, graças a Deus, o Brasil conquistou, e nós temos que através de eleições, mudar periodicamente os governantes, até porque o próximo que chega verificar as contas do anterior. Eu acho isso muito importante, é o lado positivo da democracia. Eu estou muito preocupado com essa baderna, porque, olha, por mais que se diga que a polícia exagerou ontem em São Paulo, eu tenho amigos em São Paulo, e amigos que... importante, falou: Duda, o negócio ficou feio aqui em São Paulo. Você percebia que era uma baderna organizada. Isso é ruim. Quando o movimento é popular, o povo tem direito, é a única arma que o povo tem direito de greve, tem direito de protestar, tem direito de fazer passeata. Mas não foi o que se viu ontem em São Paulo. Exatamente. Agora fala você, Nico. Eu vou falar, o senhor falou do que aconteceu no passado, que pode acontecer agora. Eu vou comentar que talvez está acontecendo uma mudança na questão do transporte coletivo. As pessoas estão começando a ver a importância grande hoje de um transporte coletivo, onde você pode reduzir o número de veículos, a importância do transporte para as cidades e o que pode ser feito para melhorar esse sistema de transporte todo no Brasil. Então, houve uma medida da presidente, ela está buscando agora o plano de mobilidade que organize corredores de ônibus, meios de transporte coletivo que atenda a população. E precisa ser através dessas manifestações. Mas a pergunta dele, ele é preocupado com uma mudança social de governo. Ou seja, uma ditadura.
né? Uma ditadura, quer seja de direita, de esquerda, cria-se um clima de baderna, oportunistas podem aproveitar disso. Então o Luiz está preocupado, ele falou assim, escuta, antes de 64 a baderna era geral, estava lá os sargentos se revoltando contra os oficiais, não é isso? A baderna quer fosse no exército, tudo quanto é lugar. Aí acabou acontecendo. E aí o povo apoia, fala, é para pôr em ordem. Depois os caras entram no governo e não quer sair mais. Quem mama na teta do governo adora, né? Quer dizer, e o povo inicialmente, tá uma bagunça geral, não posso nem sair de casa para trabalhar. Meu Deus, dá um movimento, aí, fecha-se o poder judiciário, prende, e aí depois os caras ficam 30 anos. Aí o Brasil fica 30 anos fora da democracia. É aí que está a pergunta do Luiz. Entendi. É que isso originou pelo transporte coletivo. Começou em São Paulo, foi para o Rio, mas o problema é essa consequência depois que está indo para o outro lado, desvirtuando o que era o foco do transporte. Melhorar o transporte, melhorar as tarifas, organizar ele, ser um transporte melhor, mas ele desvirtuou. E é isso que está preocupando todos os gestores, todas as cidades. Não fica cutucando o leão com vara curta, né? Verdade. Poderia falar aí até desse julgamento histórico aí de quem torturou, julgar só um lado, não julgar o outro, se é hora para fazer isso. A gente sabe, aprende na vida da gente, que a história só se faz depois de 50 anos ou até 100 anos, não é isso? Aí você faz história. Agora você vai fazer história, e quem está fazendo a história é uma parte que participou do confronto. É perigoso isso. É perigoso. Quer dizer, o Hitler perdeu a guerra, está levando ferro até hoje. Quer dizer, quem está fazendo história é quem ganhou a guerra. Seria o Hitler esse demônio mesmo? Eu acho que é. Mas seria. Eu garanto para você que daqui 50 anos nós vamos ter realmente a verdade do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Porque quem faz a história imediata são os vencedores. São os que ganharam. Tem que tomar cuidado com isso. Não fica cutucando o leão com vara curta, não. Vamos trabalhar e construir uma grande nação, que é o que o povo brasileiro quer, que é um povo ordeiro. A Neuza do Centro pergunta para você, Nico. Eu não sei por que o senhor não pensa em uma linha de ônibus passando pela Pais Leme, subindo a Prestes e a Antônio Alves, mas que vá até o Világio 3 e o Samambaia, pois as pessoas que trabalham nesses bairros precisam ir até a Rodrigues para poder pegar um ônibus para trabalhar. O que acontece realmente, hoje o grande ponto de transbordo é Rodrigues, não tem essa linha direta que subiria até o altos da cidade, atendendo esses bairros. Pena, essa reivindicação dela é legal. Hein? E é um dos pontos que a gente está analisando, sim, nesse estudo de transporte coletivo, e nas pesquisas possivelmente vai apontar essa grande demanda de pessoas que vão até os condomínios, onde há trabalho, emprego, e possivelmente vai ser estruturada alguma linha nesse modelo, indo até seguindo a Getúlio Vargas e abastecendo os vilares ou descendo até os Tívolis, vai precisar. Então, possivelmente, essas expansões irão ocorrer, sim. A Neuza entende das coisas, eu acho que ela está certinha. Que é o corredor Araújo e Antônio Alves, o seu mais utilizado com transporte coletivo. O Leandro do Centro. Não existe um pouco de desinformação da população de que os problemas entre motorista e empresa de ônibus da cidade não tem nada a ver com relação entre a Endurb e as empresas? Isso não acaba prejudicando a imagem da Endurb perante a população? A gente sabe disso, mas a consequência é a população, e aí nós não podemos deixar de participar. Qualquer ação que eles poderiam acontecer lá dentro, quem seria afetado? A população. Aí entrou a Endurb. Então eu não posso esperar acontecer para que eu puder trabalhar administrativamente, politicamente, para evitar qualquer tipo de paralisação para o sistema. Nós temos que... Esse é o meu método de atuação, e eu acho que... Está certinho. Eu sei que você fez direitinho. Não me realmente chamaram, ele mas tá eu certo. Eu tenho que participar, não tem jeito. Isso mesmo. Esse negócio de homem público na hora do pepino, às vezes você chama o cara para fazer entrevista, dependendo da hora, dá desde caganeira até
tifo, tosse, entendeu? E quando está tudo bem, fica todo mundo ligando, querendo vir aqui na TV Prevê falar, entendeu? É fogo, viu? É fogo. Eu passei por uma paralisação, né, no ano passado, em outubro, nas vésperas das eleições. Foi o que a gente tentou fazer para evitar ela, né? E a gente acabou acontecendo. E eu falei, pô, não pode acontecer, eu preciso trabalhar isso para não acontecer de novo. Fez muito bem. Muito preocupado com isso. E eu tive a força agora dos vereadores também. Claro. Isso contribuiu pra caramba e ajudou. Achei que a Câmara agiu corretinho também. Achei que é isso aí que precisa, né? O Horácio Giacomini é de Duartina. O que o Horácio vai falar? Vamos ver. Transporte de presidiários pelas rodovias. Como utilizo muito as rodovias da nossa região, por exemplo, a rodovia Bauru-Marília, tenho observado algo perigoso no que diz ao transporte de presidiário pelas nossas rodovias. Os veículos da Polícia Civil que levam os presos são acompanhados de outro veículo da Polícia Militar. O problema é que ambos fazem uso exclusivamente da faixa da esquerda, sendo que na subida esses não conseguem desenvolver velocidade, reduzindo para 70 ou 60 km por hora, obrigando os veículos a ultrapassá-lo pela direita, o que é proibido. Acidentes poderão ocorrer. Pedimos que cobrem providências do delegado seccional. Vou mandar para eles, Horácio, vou mandar. Você entendeu o que ele falou? Entendi, está indo pela faixa da esquerda, não sei se é uma questão também de segurança pública, né? Se ele fica na direita, alguém alinhado ao lado, vai com os batedores também. Olha, eu vou dar minha opinião, viu? O Horácio é um grande colaborador. Eu tenho cruzado, às vezes, com transporte de preso, eu nunca vi ninguém vir pela esquerda, juro que eu nunca vi, Horácio. Será que eu sou tão distraído assim que eu nunca vi? Eu vejo... Sempre vindo na mão deles mesmo, devagarzinho. Eu não vejo vir pela esquerda. Agora eu Você já cruzou com gente vindo? Não estou lembrado. No momento não lembro desse tipo de transporte. Só pela esquerda. Só pela esquerda. Então, olha lá, já tem gente aqui no estúdio, né, falando que é só pela esquerda. Ora, você está certo, eu estou errado. Tá? Mas não sei por quê. Por que será isso, hein? Em altíssima velocidade. Em altíssima velocidade? Gozado. No caso aí é o ônibus, vou prestar atenção. Volume... Tem gente falando que é pela esquerda e em altíssima velocidade. Mas algum especialista vai ter que explicar que isso é melhor do que ir na mão correta. O Pedro Valentim pergunta para você, Nico. Está na hora da Endurbe do prefeito municipal sair das defensivas e já começar a traçar medidas preventivas contra essas possíveis paralisações que foram descartadas nesta quinta-feira, mas que o próprio movimento grevista deve voltar a partir de segunda-feira. E nós, do Conselho Municipal dos Usuários do Transporte Coletivo e Urbano de Bauru, já notificamos vocês para tomar essas medidas preventivas. E não vamos mais admitir que o povo fique a pé. Ele realmente protocolou, mas são medidas... Quais são as medidas preventivas que você fez? São medidas judiciais para que mantenha-se o transporte coletivo conforme a lei de greve. Eu não quero chegar até aí. Se eu puder resolver administrativamente, beleza, mas a minha minuta, o pedido, a medida cautelar está pronta na Endurbe. A gente já está preparado para esse caso também. Mas, como a gente conseguiu essa conversa administrativa, eu acho que isso foi muito válido para acalmar os ânimos e conversando e regularizando a situação. Bom, o Reginaldo está sendo extremamente indelicado com você, mas eu vou fazer a pergunta, você responde. Eu não comungo da opinião do Reginaldo. Eu já vou até falar antes de eu ler, mas eu vou ler um direito que o Reginaldo tem. Acho o Nico um secretário que evoluiu muito, entrou tímido, marca a posição e acho que numa cidade de um trânsito que não tem escoamento, ele faz um trabalho que eu tenho respeito pelo trabalho do Nico e pelos técnicos da Endurbe. O Reginaldo fala assim para você, é o Reginaldo da Vila São Paulo. Queria sugerir que o Nico ceda seu lugar na Endurbe para o Carlão de Agudos.
Assim, Bauru teria um homem para bater de frente com esse cartel de transporte coletivo, onde as empresas fazem o que querem e o coitado do motorista é obrigado a trabalhar sozinho, deixando de ter a devida atenção do trânsito. Nico, você é a favor do Carlão já na frente da Endurbe? Olha, o que a gente tem buscado é que o transporte coletivo tenha um equilíbrio aí de regularidade, um equilíbrio nas suas estruturas, com concessionárias, poder concedente prefeitura, concessionárias, empresas, Endurbe como gestora e os funcionários e os usuários do sistema. Estamos trabalhando com a consultoria de transporte coletivo, que a gente acredita que vai ser uma melhoria para todo o sistema. Temos o projeto do PAC da Rodrigues, que vai logo ser encaminhado e ter audiências públicas na Câmara Municipal para explicar com detalhes o que pretendemos, não só para Rodrigues, como a revitalização da área central, mas como um todo. Não adianta qualquer tipo de estrutura que você queira bater de frente com alguém hoje você precisa de um equilíbrio na gestão pública ainda. Se eu for mais... o próprio trânsito, o exemplo para o senhor, assim, se a gente você falou assim, vamos tirar o estacionamento nas Nações Unidas, que não cabe mais estacionamento em vias preferenciais. Beleza? Dá para tomar essa medida? Tem defesa técnica para isso? Tenho. Mas como que eu vou fazer com todos os comerciantes que estão lá? Como sem informar eles, sem conversar, sem trabalhar? Não dá para tomar nenhuma medida sem chamar todos os envolvidos e conversar. O que ele está comentando é assim, não, vamos bater de frente, vamos mudar. Tudo tem um equilíbrio. Os funcionários têm seus direitos, que eles têm que ajustar, via categoria, via sindicato. As empresas têm os delas, ela está lutando pelos delas e tem. A Endurbe tem que gerenciar esse sistema, organizado pela prefeitura, pela política do Rodrigo. Então, não adianta bater de frente, brigar as coisas. É política, tem que conversar, alinhar, organizar, alinhar para outro caminho, para fazer um trabalho melhor. Esse é o caminho, a estratégia que eu vou tomando. A decisão unilateral é radical e acaba gerando... O que está gerando em São Paulo, gera em todo lugar, aí gera conflito, piora tudo. Piora tudo. Parlar. Tem que sentar e conversar. Isso foi que eu evoluí realmente. Claro. Eu comecei a falar mais, realmente, falar. Meu pai também falava. Tem que falar, pô. Tem que falar. Buona gente, essa raça italiana. Então, eu comecei a usar mais conhecimentos mais técnicos, comecei a estudar mais, comecei a aprender a falar e comecei a aparecer nesse desenvolvimento e organizando. É o caminho. Então, eu acho que nesse caminho a gente vai conseguir bons frutos aí para a cidade. Você acha, Bauru ficou 2,70, o Rodrigo reduziu uma parte. Em relação às cidades, antes eu fazia todas essas pesquisas, mandava o Samuel fazer, a Nádia. Cidades do tamanho de Bauru, Ribeirão, Campinas, está tudo mais ou menos nessa mesma faixa? Está tudo nessa faixa. Abaixo de 3, na faixa de 2,80, 2,75, 2,65 no dinheiro. Então... está bem próximas às cidades, sim, dos valores. E o trabalhador, quer dizer, o passe dele, a maior parte é o patrão que paga, né? Que é obrigado por lei, né? A maior parte, realmente uma grande quantidade hoje de pessoas que utilizam o transporte coletivo vai para trabalhar. Então, eles já recebem isso do empregado ou como doméstico ou da empresa. Por isso que afeta todo o sistema. Não só o empregado doméstico, o trabalhador tem direito O estudante tem um desconto considerável também na tarifa, até 35 anos, estendido. As empresas deram concessão também de 10%, né, nos horários entre pico, no valor no cartão. Então isso está tudo tentando trazer um sistema melhor. O que falta agora? Um pouco de tecnologia que nós estamos buscando, informação via GPS, para onde está o ônibus e que hora que ele chega nesse ponto. Informações, né, ao usuário, para que dê um serviço de mais qualidade. E reorganização das linhas. Aí a gente vai conseguir um transporte coletivo melhor para a cidade de Bauru. Mas com esse monte de quadras ainda sem asfalto, como é duro, né, Nico? Falta ainda terminar, né, as quadras e eu acredito que... os buracos que o DAI é obrigado a fazer numa rede de água completamente apodrecida, né, Nico? Não é brincadeira, né? Isso tem causado bastante transtorno, né? A gente vê, assim, acabou de recapear uma via, depois de 2 meses o DAI tem que abrir o buraco ali. Ele tem que abrir, ele tem que tratar, mas, tinha acabado de fazer, já tem um remendo. Claro. Então, prejudica todos, né? Nós, órgão público, também ficamos assim, sentido, mas também tem que melhorar. Água,
asfalto, transporte, coleta de lixo. Tem em cima, tem que administrar o que tem, né, Nico? Exatamente. Então é uma coisa que é o ideal e tem outra coisa que é o real. A administração, você está sempre pensando no ideal, mas tem que enfrentar o real. O real é isso, vai fazer o quê? Quem pergunta agora é a Maria Cecília. Ela fala assim: boa tarde, senhor Nico. Chamou de senhor, vem ferro. Tá. Pode esperar. E o semáforo nas Nações Unidas com o conselheiro Antônio Prado? Ultimamente só colocam semáforos na Zona Sul. Eu lhe desafio a passar ali sem quase sofrer um acidente. Obrigado, Maria Cecília. A Maria Cecília, ela já fez alguns pedidos nas últimas 3 visitas minhas aqui já na TV Prevê, que eu posso falar para ela que ele está agendado para instalação. Ontem eu tive com o secretário de obras, o Sidney, eu pedi que ele trabalhasse o recap, porque vai precisar de um contorno ali para o conselheiro Antônio Prado, com a rua Borba Gato. Então vai ser instalados 2 semáforos nas Nações Unidas e com o conselheiro Antônio Prado e Benjamin Constant. E logo, mas eu tenho uma sequência ainda antes desses que até é interessante eu passar. Realmente, tem uma prioridade para o grande movimento do acesso pela Comendador, eu tenho que instalar e vai ter uma mudança viária grande na Floriano Peixoto, chegando até a Comendador, onde vai ser um semáforo, e como o senhor Ramírez também na Comendador vai ter um outro semáforo segurando esse fluxo de pessoas. Porque muitas pessoas que moram próximo a Castelo Branco, ou naquela região depois da linha do trem, eles usam a Comendador como saída daquela região, não mais pela Castelo Branco. A Comendador precisa de mais semáforo, Nico, eu falo para você. Atravessar a Comendador, nos poucos semáforos que tem, são filas quilométricas 6 horas da tarde. Em outro lugar você está desgraçado, você não atravessa de jeito nenhum. Então agora, esse mês agora de junho, julho, é esses 2 semáforos na Comendador para segurar o trânsito. Pelo amor. E depois a gente já está trabalhando para Nações Unidas com a conselheira Benjamin, que é outro ponto que realmente tem grande quantidade de acidentes, não dá mais cruzar Nações. Qual é o problema ali? Não tem retorno. Então a gente fez uma proposta, quem desce a Nações vai poder entrar pela pracinha ali, desce a Conselheiro e retorna. E a Benjamin boa também ideia, tem uma alternativa. Então a gente pensou qual o caminho e como sincronizar ele com o semáforo da Rodrigues e depois com a de 1º de agosto também. Então a Nações já está na sequência, a gente visualiza aí nos próximos meses aí a implantação lá com prioridade. Depois nós temos que ir para o bairro da Vila Falcão, que lá a gente tem uma demanda grande ainda pelo volume de veículos também. Na Falcão a gente vai entrar no bairro também. Tem um movimento incrível, né? Tem um fluxo de pessoas Falcão que descem ali. Né? Mas a Bela Vista parece que está mais bem servida. Tá mais tranquila a questão de semáforo, logo vai ter que ter. Mas na Falcão a gente vai tem demandas também para o fim do ano para já começar a instalar também. Nico, o que você quer falar mais para o nosso telespectador? Eu queria comentar que a Indub está trabalhando para que evite algum tipo de paralisação e que no diálogo a gente consiga acordar, junto com o Ministério Público, o Sinditran, vereadores, empresas concessionárias. Então a gente está trabalhando para que não haja nenhum tipo de paralisação na cidade de Bauru. Agora que a gente conseguiu abaixar a tarifa, está trabalhando um estudo. Então eu queria que a população acompanhasse os acontecimentos e que a Indub não está medindo esforços para que não haja paralisação no sistema. Nico, obrigado pela presença, viu? Obrigado. Bom, eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.